Jornal Se Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que também o programa pode ser assistido através da internet no site www.tvitap.com.br, onde você pode mandar sua sugestão, sua crítica, interagir aqui com os nossos convidados de hoje. Aproveitar para apresentá-los. Do meu lado direito aqui o Edson Boom, vereador. Seja bem-vindo, Edson. Primeira vez aqui. Comigo, primeira vez. Primeira vez com você. É um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores da TVI. E a gente está aqui para fazer parte desse jornal. Maravilha, vai ajudar bastante. Do meu lado esquerdo, Thaís, minha amiga, socióloga. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, agradeço o convite, né, por estar aqui hoje e vamos conversar, tentar fazer um negócio construtivo, né? Maravilha. Lá na ponta esquerda, por que será a ponta esquerda? Você gosta da esquerda, Galo? Gosto. Legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, esses são os nossos convidados de hoje. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com as principais notícias do dia. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos à Itapetininga com o Jornal Cidade Livre. Como vocês viram, nossos três convidados de hoje, o Edson Brum, que é vereadora, a Thaís, é socióloga e professora, e o professor Galo, já que vem direto aqui no programa e muito tem a contribuir, né, professor? Obrigado. Vamos para as principais notícias, aproveitando aqui, que saiu na Folha de São Paulo, que o pedido da Monsanto para prorrogar patente de soja transgênica é negado. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, negou o recurso da Monsanto para estender a vigência da patente de soja transgênica. Cueva manteve decisão do TRF da 2ª Região, que entendeu que a patente vigorou até 31 de agosto de 2010. Segundo a decisão do tribunal, a vigência de 20 anos começou a contar da data do primeiro depósito da patente no exterior, em 31 de agosto de 1990. Vou começar pelo Galo. Você é a favor do produto transgênico?
A gente está esperando um estudo que finalize e diga de fato se esse produto transgênico não vai causar problema futuramente, não às pessoas, mas ao meio ambiente, certo? Eu tenho medo ainda, os estudos não terminaram ainda, hein? Relacionado às sementes, à floração, aos pólens, se não vai passar para outra planta. Então, existe sim um problema ainda, os estudos não foram completados ainda para que a gente possa começar a tomar essa posição. Mas, a princípio, eu sou contra. Concorda? Concordo, assina embaixo que ele falou, porque o transgênico é um risco ainda que a gente está correndo, né? A gente não tem pesquisas que... Eu acho assim que tudo aquilo que não fica claro para a sociedade no geral, a gente tem que desconfiar, né? Então, essa questão dos transgênicos é complicada. Eu lembro até quando eu fazia cursinho, tinha um professor que era um professor de biologia, que também era médico, né? Ele falava, gente, cuidado com os transgênicos, porque são coisas a longo prazo, né? Quantas pesquisas científicas e tecnológicas que a gente teve feitas há décadas passadas que só foram mostrar resultados depois de 10 anos, 5 anos, né? Então, o transgênico, eu acho que a gente ainda tá meio... O problema é que a gente está consumindo isso, né? Então, você olha lá a latinha de óleo de soja, tá lá com o Tzinho no meio do triângulo lá, né? Pra quem não conhece o símbolo do transgênico dos alimentos. Os salgadinhos, né, do supermercado, não sei se vocês já viram, mas todos os salgadinhos, Elma Chips, Ruffles, tudo é transgênico, né? Então, tá todo mundo consumindo aí sem saber. Porque hoje a gente não sabe, né? Fora a nível ambiental isso, né? Porque a nível ambiental, a questão das patentes, que eu acho que é super complicado, né? Porque a empresa X cria a patente e essa patente, ela só vai poder plantar quem poder pagar por aquela patente, né? E aí isso acaba também, né? Assim, tendo resultado na questão do agronegócio, do pequeno produtor, né? Tem tudo isso envolvido, né? São muitas questões. Edson, transgênicos basicamente são alimentos. Não é um exagero um pouco dos ambientalistas nesse caso, hein? Não, eu acho que a mesma opinião que a Thaís, o Antônio Carlos tem. Porque assim, hoje, pelo contrário, a gente já está tendo pesquisas em relação ao transgênico. Você pega nos Estados Unidos, o ano passado acompanhei muito isso. Está tendo um problema de polinização. As abelhas que faziam a polinização nas plantações de milho, há 3 anos vem acompanhando uma espécie de uma diarreia que se instala durante 24 horas na abelha e a abelha acaba morrendo. E hoje, assim, já tem estudos comprovando que, na realidade, a flor do milho transgênico está provocando essa diarreia nas abelhas. Quer dizer, a gente já está começando a ter um resultado. A Inglaterra também tem uma questão de uma plantação, eles tentaram por um produto não transgênico, foi divulgado em massa isso em 2011. Quer dizer, se não for transgênico, a terra não está aceitando. E o que a Thaís falou, assim, na questão da mercantilização, né? De você pegar as transnacionais, as Monsantos da vida e o royalty vai ficar para quem? Vão ficar, né, nessas transnacionais, essas multinacionais, e o pequeno agricultor não vai ter acesso a esse tipo de semente. Até lá a gente vai perder o que a gente tinha de pesquisa de mercado. Galo, mas se tem tanto problema, tem tanto debate de som, por que se permite que as pessoas façam uso desse alimento transgênico? Por que não se rompe logo com isso, até que se determine a segurança do produto? Foi votado, né, a favor, acho que o Congresso votou a favor que poderia ser consumido, né? Mas voltando um pouquinho lá, eu estive vendo alguma pesquisa relacionada à polinização. As outras plantas podem se tornar inférteis, ficar nos mesmos moldes das plantas transgênicas. Se de repente uma abelha pousar numa determinada planta transgênica, ela pode transformar a outra planta também infértil. Então, esse é o maior problema. Agora, quanto à comercialização, eu acredito que foi autorizado através do Congresso Nacional, né? Na realidade, foi jogado aos estados a responsabilidade de comercialização. Foi jogado para os estados. Os estados, eles têm autonomia de uma porcentagem dentro
das leis do próprio Estado para uma porcentagem de 1%, 2% serem plantados transgênicos. Quer dizer, o governo, a União lavou as mãos e passou a responsabilidade para os estados. Thaís, você acha que falta mais informação para a população, já que o consumo é permitido? Falta, né? Porque assim, é que nem o Edson estava falando, existem pesquisas, mas assim, isso não chega para a população, né? A gente não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Assim, claramente, né? Claro que se a gente for atrás, a gente acaba encontrando essa informação, né? Mas para a grande massa, vamos dizer assim, que está aí consumindo nos mercados, é complicado, né? Galo, a notícia aqui não diz, na verdade, qual é a diferença, basicamente, do produto? É muita diferença econômica para quem produz? Eu acredito que sim, não? Acho que quem planta, por exemplo, a semente transgênica, acho que chega a ter uma produção, acho que de 30% a 40% mais produtiva, né? Então, o pessoal que está plantando, eles... Vai plantar transgênico mesmo? Para eles seria interessante, né? Mas daí que volta, por exemplo, pro produtor é uma boa, certo? Daí ele vai causar problema de saúde futuramente, né? Conforme a Thaís falou, que o professor dela viu alguma pesquisa relacionada a isso, certo? E vai dar lucro, muito lucro, para Monsanto, né? E aonde vai parar esse royalty, todo esse dinheiro, né? Certo? Fora. Então, o pequeno produtor que poderia colher a sua semente, deixar a sua semente para depois plantar, além de vender os seus produtos, plantar aquela semente. Como é que ele vai competir com isso, né? Então é meio difícil. Thaís, na verdade, os que defendem essa prática do transgênico, ele diz que como a produção vai aumentar, pode diminuir a fome de uma maneira mais larga aí do que a produção comum. Eu não sei, né? 30% a 40% mais de produção. Esse argumento eu não sei, porque eu acho que o problema não é a produção, né? A grande produção em alta escala a gente tem. O problema é a distribuição de renda, né? Tipo, como você sanar o problema da fome, eu acho que não está ligado só a isso. Porque a riqueza, a produção e etc. no país, a gente sabe que tem, mas como que isso chega? A gente sabe, por exemplo, que hoje em dia uma grande porcentagem de alimentos, de produtos nos mercados são desperdiçados, vão para o lixo, né? Inclusive, ontem mesmo eu estava vendo uma notícia de que tem um casal, acho que na Alemanha, não sei, que sobrevive sem dinheiro, né? Eles fazem o quê? Eles vão nesses... não que isso seja uma prática, né? Não sei. Mas eles vão nos mercados, nas feiras, para tentar ir atrás dessas coisas que as pessoas estão descartando, que na maioria das vezes é de qualidade, né? E aí ele sustenta a família inteira dele com isso, né? Para a gente ver que existe esse enorme desperdício, enquanto a gente tem uma grande parte da população na miséria, né? Só um detalhezinho agora que eu me lembrei também, quase 70% da produção nacional de alimento vem do pequeno e médio produtor. É essa questão que é bem, né? Porque assim, quando a gente fala de toda essa questão, a gente está falando da questão social, né? E se você, por a questão da sustentabilidade, da renda, da família, do pequeno agricultor, quer dizer, a gente vai estar gerando um problema social muito grande, porque vai, como se 70% que o Galo falou, é lógico, vem do pequeno agricultor em extensões até 12 alqueires de terra, né? Uma pesquisa, inclusive, isso do IBGE. Se for para o transgênico, já vem uma semente. O que é o transgênico? A semente já vem, a Thaís pode falar até melhor que eu, né? Ela já vem com inseticida lá dentro, quer dizer, ela vai, a questão de lucratividade vai ser muito maior. Quer dizer, a gente vai acabar com a renda das pequenas famílias, o que a gente vai fazer? Elas vão comprar esses produtos transgênicos de que maneira? A gente está criando um programa social, e quando a gente cria um problema social, quer dizer, não tem alimentação que vai conseguir inverter esse quadro perante a sociedade, quer dizer, é uma responsabilidade nossa, né? A gente vai acabar, pela falta de comando de quem faz tudo isso, vai sobrar para as entidades sociais trabalhar de maneiras de manter esse povo no campo. Você saberia me dizer, desculpa interrompê-lo, mas saberia me dizer se o estado de São Paulo utiliza sementes transgênicas? Utiliza. O estado do Paraná, eu sabia. Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo também utiliza. São Paulo. Já utiliza. Né? Vai acabar sendo uma prática. Vai ser uma prática, porque... Mais rentável, mais rentável, porque assim, você tem que jogar a questão da fome. A questão da fome não tem, ela vai ser um problema do futuro, quer dizer, não vai... Hoje você não se prepara em relação, ninguém está preocupado com o que vai
ser a Amazônia daqui 20, 30 anos. Todo mundo falando o que você vai comer daqui 20, 30 anos. E cai naquilo que a Thaís fala, vai comer o quê? Se a gente soubesse trabalhar o desperdício, você pega um restaurante, vamos mudar só do alimento, vamos levar o alimento para a questão do já pronto para o consumidor. Você pega quantas entidades sociais como a SOS e outras entidades, em Itapetininga você pega um restaurante que ele tem todas as normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que ele é obrigado para ficar os alvarás abertos. Ele fecha 3 horas da tarde, 3h05, ele tem que jogar essa comida no lixo. Quer dizer, então, por que a gente não vai chegar e fazer um controle para que não tenha desperdício? Porque a gente não pode passar esse alimento para outras pessoas. Se você comeu até as 3, como é que às 3h05 ele vai fazer mal para alguém, gente? Quer dizer, você inibe, quer dizer, o comércio ele é voltado ao grande negócio, não é ao dono do restaurante. Se ele não tem como prever se numa segunda-feira vão almoçar 1.000 pessoas e na outra segunda 800. Quer dizer, então, os royalties são todos para os grandes, realmente. Só para encerrar essa discussão sobre os transgênicos, tu sabe se em Itapetininga há o plantio também? Não. Eu acho que em Itapetininga, se talvez pode ser, não te daria informação. Hoje, como está um aumento muito grande do plantio de soja em Itapetininga, talvez até possa ter, mas informações te falando, eu estaria mentindo se eu confirmasse isso. Alguém sabe? Não sei. É isso? Não, também não. Maravilha. Vamos para a próxima notícia que saiu aqui no site do Greenpeace, que as terras indígenas são o novo alvo dos ruralistas no Congresso. Mal terminaram de rasgar o Código Florestal e os ruralistas já se empenham em novo ataque. A bola da vez são as áreas protegidas. As 2 últimas investidas são pesadas e pretendem mudar a Constituição brasileira. Já tramitando na Câmara, sob batuta do deputado Nelson Padovani, do PSC do Paraná, a proposta de emenda à Constituição 237/13 permitiria abrir até 50% das áreas das terras indígenas aos produtores rurais. Defender terra indígena está cada vez mais difícil, Galo, será? Pois é, eu estava vendo alguns dados. Aumentou-se o número de indígenas no Brasil, né? Agora, nesses 20 anos para cá, aumentou o número de indígenas. E eles estão começando a ficar mais conscientes relacionado a terras, a produção e coisa e tal. Mas os ruralistas, por exemplo, mudando um pouquinho, né, levando... Os ruralistas, eles querem entrar no rio, se puder, eles vão plantar dentro do mar, se quiser. Então, eles não querem nada de área de preservação, certo? Então, eu fico indignado em ver, às vezes, por exemplo, determinadas reações de ruralistas contra o Código Florestal, contra algumas atitudes de ambientalistas relacionadas ao Código Florestal, principalmente os pecuaristas. Eu fico com medo de ver como que esses caras não interessam os meios para atingir os fins. Se eles tiverem que botar gado no meio do rio, eles vão botar. Porque a área, principalmente pensando-se na mata ciliar, quando você solta um boi, Gustavo, para pastar, certo? Ele é um animal exótico, certo? E você abre, deixa as margens do rio para ele beber água, para ele acessar ali aquele rio, você não acredita o desastre que ele causa, o impacto ambiental que esse animal causa às matas ciliares, às nascentes, ele pisoteia, certo? Ele come plantas pequenas que estão nascendo no meio das árvores, certo? O problema é grave, tem sim que ter os ambientalistas têm que ter ser forte hoje, certo? E manter aquela área, principalmente as margens dos rios, uma área grande para se proteger. Edson, você é a favor da demarcação das terras indígenas? Olha, eu acho que não. Quer dizer, na questão da bancada ruralista, não. Essa questão, assim, em relação ao índio, eu acho que é uma questão cultural do Brasil. O próprio brasileiro não sabe o porquê ou defender o índio ou deixar de não defender o índio, né? Que na década de 80, eu que sou mais velho, posso falar, né? Quase 50 anos,
tinha algumas coisas assim dentro da política brasileira que falava assim, que país que tivesse índio não iria para frente. Quer dizer, a gente está convivendo com a parte do folclore, com a cultura do índio há muitos anos. Eu acho que não tem que mexer. É uma questão assim, o Brasil, ele foi para esse lado, quer dizer, ele valorizou em determinado tempo a cultura, usou o índio para ser conhecido lá fora. Hoje a questão da bancada ruralista é assim, eles estão aí para jogar. Se alguém não chegar e não interferir, como o Galo falou, eles vão invadir as APPs, eles vão tomar conta, porque hoje se você pegar as grandes redes de televisão, são os venenos, são os agrotóxicos, são as grandes fornecedoras de sementes que acabam interferindo na parte de lucro dessas empresas. E elas acabam não dando uma divulgação. E você sabe que a cultura brasileira hoje, ela não é mais por livro, não é mais pelo professor, não é pela escola. Hoje a cultura brasileira se faz através do programa de televisão. Acho que tem que ter um plano nacional, uma questão social realmente para que se defenda o índio e a parte cultural do índio. Acho que o Brasil não tem necessidade de acabar com essa, desmistificar a cultura do índio brasileiro por uma bancada ruralista. Então você é a favor da demarcação? Sou. Acho que os índios têm que ter o espaço dele, faz parte da nossa história e não vai mudar. Nós não vamos imitar americano. O americano é o problema deles. O que o professor Galo falou agora há pouco, é a questão dos APPs, né? Eu gosto muito, o meu esporte preferido é pescar. E em Itapetininga eu vejo essa questão assim, sabe? Onde a gente podia jogar nos planos diretores, eu acho. A questão dos APPs, a questão do plantio da cana, a questão do plantio do transgênico. Hoje, passeando de barco há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, tinha mais de 40 búfalos a 3 quilômetros da ponta do rio Itapetininga da Chapadinha se refrescando em pleno inverno, quando a gente está perdendo, quer dizer, a gente está com uma reserva natural, pouca água, e eles interferindo na APP, interferindo no rio, e ninguém está fazendo nada por isso. Quer dizer, quando você faz um plano diretor, não tem que estar envolvido isso também? Quer dizer, o índio também pode estar envolvido nesses programas dentro de cada município. Thaís, há 500 anos atrás vieram, deram tapetes, espelhinho, agora vão tomar terra? Pois é, né? Eu acho que a questão indígena é um problema do Brasil desde sempre, né? Desde que o português chegou aqui, né? Porque ele não foi bem incorporado pelas políticas públicas, ele não foi ouvido, ele não foi, né? Foi sempre se jogando essa questão de lado e é complicado, né? Que no momento isso... Hoje a gente sabe que o índio, ele tem acesso à TV, ele tem acesso a vários meios, né? Que dão voz a ele, né? Que tem frente à mídia, assim, vamos dizer. E é uma questão mal resolvida do Brasil mesmo, muito mal resolvida, né? Eu acho assim que... O Brasil se preocupa tanto você como sociólogo, professor, ele se preocupa tanto com o índio, em demarcar a terra, que assim, o maior preconceito em relação ao índio, em determinadas políticas públicas, o que se falou que o próprio governo, ele pega e cria a lei de cotas para que o índio vá à universidade, quer dizer, tem a questão de políticas públicas, cultural, de um professor lá, de você levar a doença, quer dizer, mas você não tem necessidade de tratar o índio com cotas, quer dizer, você vai passar o que para a sociedade? Que cara, um alienígena, uma tribo, sabe, sem cultura, você tem que favorecer ele. Quer dizer, ele não faz parte realmente, parabéns para você, Thaís, ele não faz parte das políticas públicas brasileiras, realmente. Eu penso já diferente, eu acho que tem que levar, sim, o índio tem que ter uma cota, Edson, pelo seguinte, porque ele tendo uma cota, chegando até a universidade, ele vai começar a repensar o seu passado, ele vai ter mais forças para brigar, certo? Pensando no seu passado. Ele não vai perder a característica de índio? Não, eu acho que ele vai ganhar mais. Eu vejo uma coisa, Galo, assim, você como professor, vamos discutir, uma questão social, isso, vamos falar de políticas mesmo, né? A partir do momento que você cria uma cota para índios, você cria uma cota para negros, você cria uma cota para deficiente, para obeso, mas é preconceituoso. O país, a Constituição é o direito de ir e vir, o acesso à cultura, ao lazer é para todo mundo. A Constituição fala isso. Não tem necessidade de você criar uma cota para o índio. Você dá uma condição que o índio venha, sabe?
toda pessoa. Antes dele ser índio, a denominação dele, ele é humano, ele sente dor, ele come, entendeu? É complicado. Eu sou contra cotas. No caso do Brasil, isso é um problema histórico, né? A gente tem um déficit, sim, eu acho que com essas populações, com a questão racial. Eu sou a favor das cotas, né? De todas as maneiras, por conta desse déficit histórico, né? Vamos dizer assim. Porque historicamente. Mas, por exemplo, assim, foi... dos negros, vamos fomentar o debate. Os negros realmente têm um problema histórico aí de acesso até. Acabaram. Tanto que as nossas penitenciárias, hoje a maioria da população carcerária é negra. Porque o Brasil não teve uma política educacional. Mas a cota não é essa inclusão? Então, a questão da inclusão, mas hoje se você pensar na política educacional, quer dizer, você não vai ter um negro diferenciado. Mas, viu, entendeu? Edson, eu acho que a tendência... Eu acho que essa política de cotas, eu sou a favor plenamente, porque é o seguinte, foi o que a Thaís falou. Ao longo, historicamente falando, eles foram pisados há muito tempo, certo? Então, hoje, Edson, eles estão tendo uma oportunidade, e essa oportunidade, essa política de cotas, não vai ficar para sempre. Vai. Certo? Não, ela não vai ficar para sempre. É só para resgatar, certo? Tudo aquilo que nós não fizemos, certo? Para talvez trazer esse pessoal para que eles tenham um pouquinho mais de dignidade, certo? Tem um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de, como que eu poderia dizer, expectativa de vida, para que melhore um pouquinho a vida deles. Não para sempre, mas no momento eu acho interessante. Eu acho que daqui 20 anos a discussão vai ser a mesma, porque assim, qual o programa que você vê hoje que isso vai mudar a lei na política educacional? Vamos jogar, é tanta propaganda em cima de tantas siglas, do FNDE, de todas as siglas. Eu não vejo alguma pesquisa e falar, daqui 10 anos o Brasil vai ter a formação de 80% da sua população no ensino secundário. Eu vejo falar daqui 10 anos, obrigatoriamente, para ele obter recurso, ele vai ter que ter o povo com diploma do segundo grau. Quer dizer, a cota vai continuar existindo do mesmo jeito. Não tem políticas educacionais. Esse perfil vai mudar, né? Que nem pegando esse gancho que o Gustavo falou, né? Da população carcerária, até negra. Eu também pensava essa questão da cota, mas quando você vai olhar os dados, né? A camada mais pobre, vamos dizer assim, da população, ela tem cor no Brasil, né? Infelizmente. Então, quando você cria essas políticas de cotas, né? Eu acho assim, que são válidas, porque saíram pesquisas também depois das cotas, né? Afirmando que os alunos cotistas, eles têm desempenho até melhor do que os alunos não cotistas. Mas os índios ou os negros? Não, na questão dos negros. Mas a questão a questão indígena Porque, pense, no Brasil, você privilegia a área de demarcação indígena. Ninguém vai poder chegar lá e cortar um mogno de 150 anos, mas o índio corta e vende depois. Mas ele corta em escala industrial? Isso. Corta para os madeireiros lá da Amazônia, já fiz várias denúncias. Aí já é um problema de fiscalização. Não, só a questão da descaracterização da cultura indígena. Porque na realidade, nessa questão da descaracterização, eu entendo o que você quer falar. Ele não se incorporou ao sistema? Não, ele não se incorporou. Porque na realidade, vamos usar na parte cognitiva, da uma psicóloga. Hoje, assim, da maneira que o índio é tratado no Brasil, a gente tem regiões que a gente tem tribos de índio que não sabem. Então, vamos usar a questão de QI. O cara tem tamanho, o cara é enorme, mas o cara é inocente. Ele tem QI de uma criança de 4, 5, 6, 8, de um adolescente. Quer dizer, ela é induzida à cultura, né? Porque, como você falou no início do programa, há 500 anos atrás vieram aqui, deram tapete persa, deram... E hoje se faz isso do mesmo jeito. Você não tem vontade de chegar a um determinado ponto da sua vida, você ter um carro melhor, você ter... A questão dele é o que é passado, aquilo que vai chegar, a questão do alimento fácil, a questão do vestuário, a questão da televisão. Porque essa questão dessa cultura em relação ao índio que o Brasil trata, né? Ele trata o índio como se realmente tivesse um problema mental e vai ser determinado a chegar até aquilo. Ele vai aprender a falar, escrever e arrancar. É uma visão evolucionista, né? Como se o índio fosse bárbaro, nós fôssemos os civilizados, né? Nós temos a educação, a razão, né? Só que a gente está lidando com populações e comunidades que têm outra maneira de pensar, outro raciocínio, outra razão, a maneira que eles se relacionam com a comida, com os deuses, é outra coisa. Então, quando essas questões econômicas
econômicas. Ele corta a madeira para vender para o madeireiro. Ele é usado pelo Ele não entende esses signos da nossa sociedade ocidental capitalista consumista, né? Mas não que ele esteja fazendo isso, estou tirando lucro disso, né? Ele não é incorporado. Esse lucro sim, viu? Sim. Não, sempre tem. Claro. Os aproveitadores que usam Todo mercado, tudo da política, você vai ter sempre o espertalhão. Como professor de história, então eu passava para os meus alunos o seguinte: então os indígenas entraram lá pelo Estreito de Bering, né, que eram os mongoloides asiáticos, segundo algumas teorias, quando congelou, né, o Estreito de Bering. Então eles entraram lá pelo Estreito de Bering, desceram pelo Canadá, certo? No Canadá, Estados Unidos, eles tinham que se adaptar, fazer roupa, construir habitação, se proteger do frio, guardar comida e coisa e tal. E eles foram descendo. Daí eles chegaram no paraíso, que era o Brasil, certo? Até eu defendia alguma coisa relacionada a isso. Eles chegaram no Brasil e eles encontraram um paraíso, certo? Então, o que o indígena fazia aqui no Brasil? Ele levantava de manhã, ia pescar, certo? Depois ele ia namorar, ele ia tomar banho no rio, tanto é que nós herdamos o banho diário dos índios. Então, gente, se a gente pensar, tudo isso que a gente falou de cultura, né? Bom, basta lembrar que um dos legados do indígena para a gente é a rede de dormir. Certo? Então, veja só a cultura dos índios, a rede de dormir. Então, de repente, a gente quer introduzir uma cultura, certo? Milenar, certo? Para o indígena. Então, eu vejo tudo isso, certo? Hoje, que o indígena tem que ter para que ele, por exemplo, principalmente as cotas, ele tem que ter para chegar até uma universidade, para estudar, para ver todo esse passado e para ele começar a dar valor a esse passado, que é aquilo que a gente almeja, certo? O quê? Curtir a vida. E a gente às vezes tem que trabalhar tanto e no fim a gente esquece de fazer isso que eles estão fazendo. Então, para que eles revejam isso daí como a cultura e aquilo que todos nós ambicionamos, né? Que seria viver em harmonia com a natureza. Maravilha. Bom, pessoal, os apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Tapetininga com o Jornal Cidade Livre. Lembrando que você pode participar aqui conosco através do site www.tvitap.com.br. Essa questão do índio deu discussão até no intervalo aqui, o pessoal batendo papo sobre isso. Mas vamos falar de Tapetininga um pouco, só para deixar uma
um dado aqui, um esclarecimento, que conforme anunciado nos programas Camisa 99 aqui no jornal Cidade Livre, os problemas de lixo jogado na área de bocha da Praça Fausto Ramalho, na Vila Regina, e no lixão clandestino do Jardim Maricota, foram solucionados pela Prefeitura. A TVI agradece a população que veio até nós para trazer as dificuldades de seus bairros e a Prefeitura Municipal que resolveu os problemas dos moradores. O Edson Brum fez parte da matéria, né? Falou, Fiz parte, através de requerimento, até agradecer realmente o poder público, né? Uma coisa que coloquei na Câmara, né? Que a gente joga a questão do problema do lixo só em cima do poder público. E até vou entrar um pouco nisso, né? Que a gente fala da questão da cultura do índio. Esse lixão do Jardim Maricota, ele está a 80 metros de uma escola. Quer dizer, a questão ambiental, a questão da educação e outra, está 100 metros da Virgílio de Resende. É uma questão social, o povo não está educado em relação ao meio ambiente. Estão voltando novamente caminhões empresários jogando lixo lá, animais. Quer dizer, até quando a gente vai pegar essa consciência? A gente vai jogar o poder público, a falta de um aterro sanitário, para pegar uma propriedade particular e descartar todo o nosso lixo doméstico, da construção civil, atrás de uma escola, onde que a gente vai ter problemas problemas de saúde pública mesmo, como dengue, toxoplasmose, leptospirose e outras doenças, mas no centro da cidade, atrás de uma escola, né? Tá, e você acha que o poder público se preocupa com o lixo, com o meio ambiente de uma maneira geral, ou acaba sendo argumento de fundo? Acho que se preocupa, né? Em alguma medida ele tem que se preocupar, né? Porque se não se preocupar, a população vai cobrar, né? Que nem essa questão, vocês exibiram essa matéria do lixão, o negócio foi resolvido, né? Pra gente ver a eficiência dos meios de comunicação. Só que foi feito um tapa-buraco, né? Quer dizer, na realidade. Na verdade, a solução do problema seria o aterro sanitário. Foi um tapa, quer dizer... Tirou dali e jogou em outro lugar, sabe? E continua jogando no mesmo lugar. Se você voltar lá, hoje mesmo eu passei por lá, tinha um caminhão descarregando lixo lá normalmente, quer dizer... O empresário ganha dinheiro, você paga o seu IPTU, você poderia estar investindo em outras coisas, quer dizer, você tem que ter um trator do município lá, você tem que estar cobrando, ser um chato para tirar quem precisa realmente na zona rural, num bairro que não tem asfalto, não tem saneamento básico, para tirando lixo uma sociedade aporcalhada, né? Verdade. Então, de maneira aprofundada, isso não acontece mesmo. Eu acredito até, eu vou um pouquinho mais além. Eu sou contra até o aterro sanitário. Eu sou a favor hoje de uma política mais agressiva, uma política com mais incentivos, tipo, vamos selecionar o lixo e vamos fazer com que esse lixo se torne riqueza. Sim. E é viável. Hoje você pode, por exemplo, eu acompanhei algum tempo atrás no Cidades Sustentáveis, ao qual nós fazíamos parte, né? E existem cidades, por exemplo, como Guarulhos, tá? Que eles têm uma máquina que pega o entulho de construções, certo? E transforma em tijolos, transforma em areia, transforma em material reutilizado. Então, isso daí não vai para lixo nenhum. Piracicaba está com um programa aqui não me lembro o nome da faculdade, né? Exalc. Exalc, né? Exalc. Eles estão com um programa lá de reciclar o lixo orgânico. Então, eles estão transformando o lixo orgânico em adubo. Tanto é que as praças de Piracicaba estão tudo bonitas porque eles estão colocando o adubo nas praças. Apenas 4% esse ano aqui, diz que é 8% que eles vão reciclar. Então, Itapetininga já deveria estar pensando num programa nesse tipo para que o lixo não chegue nem no aterro sanitário, que esse lixo se torne riqueza, certo? Aí nós vamos ter a chamada sustentabilidade. Porque se nós vamos continuarmos jogando esse lixo no aterro, nós vamos estarmos jogando o lixo no aterro e não estamos gerando nada. E esse lixo vai causar problema, certo? Mesmo num aterro sanitário, que vai gastar muito dinheiro. Eu acredito que se essa política que eu estou falando para vocês, ficaria o mesmo preço, talvez,
do aterro sanitário. Certo? Transformar o lixo em riqueza. E é possível, sim, existem cidades, existem estados. Mas, por exemplo, Galo, mas lá a Exalc tem um forte poder técnico atrás, né? Mas a não Petininga precisa, tem? Não precisa muita coisa. Não precisa ter vontade. É educar. Na realidade, é educar a população, educação ambiental, educar a população. Vai buscar esse pessoal. Se você não sabe separar o lixo da sua cozinha, não precisa poder público. Olha, eu estive vendo Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Hoje, os ecopontos da cidade, Caxias do Sul, desculpa ser, no Rio Grande do Sul, os ecopontos, certo, de determinados locais, eles dão alimento para o pessoal que joga restos de lixo e coisa e tal, para o pessoal não jogar dentro nas ruas. Eles chegam a trocar o lixo por alimento. E hoje, você pegar hoje, por exemplo, vamos pegar o meio de comunicação, a TV. Me cita 2 pontos, 3 pontos da cidade em cima do ecoponto. Onde você vai descarregar uma pilha de uma máquina fotográfica, uma bateria de um celular e uma lâmpada fluorescente. Olha, eu não sei. A gente noticiou aqui esses dias que agora em Itapetininga tem um ecoponto que é... Aonde? Perto da garagem da prefeitura. Então, quer dizer, é tema de divulgação. Vila Prado, né? Ecoponto do quê? Qual o material? Bateria de celular, lâmpadas pilha, também, né? Lâmpadas. E depois quem vai ser a empresa que vai receber isso vai pegar e incinerar isso. Quer dizer, você pôr um ecoponto, você pôr uma caçamba ali, tudo bem. Só que daqui 1 mês, 30 dias, 90 dias... Isso agora está cheio. Vai para onde? Quem que vai bancar isso? É a responsabilidade de quem pegar isso e levar para Mauá, porque eu sei, próximo da gente, o lugar da ecoponto é Mauá, né? Que é uma siderúrgica que acaba queimando os produtos. Mas, viu, Edson, esse produto que você está falando, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, tubos de imagem, coisa e tal, quem hoje faria, quem hoje deveria se responsabilizar por isso daí? Entendeu? O pessoal que produz. Que produz, lógico. Eles não querem nem saber, ó. Eles tiraram o corpo fora. Agora, eu acho que uma política muito boa hoje, Edson, para começar aqui em Itapetininga, deveria começar a valorizar aquele pessoal que sai na rua, Thaís, de lixo em lixo, abrindo lixo e procurando latinha, procurando plástico. Esse pessoal... Sim. Tem que ter nosso respeito, gente. A prefeitura, o poder público deveria ir atrás desse pessoal, dar um uniforme para eles, dar um carrinho. Cooperativa. Certo? Montar uma cooperativa. Levar esse pessoal para trabalhar, certo? Não ter um intermediário, fazer com que eles criar um tenham espaço para eles. Esse pessoal é muito importante. Hoje, né? O que mas a Cooperita hoje tinha, há pouco tempo, tinha algumas pessoas tomando conta da Cooperita. A cooperativa se tornou de meia dúzia. E tem problema que até... Então, a cooperativa tem que ser de todo mundo, não pode Mas eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, pega hoje a Câmara de Vereadores, a própria questão do Legislativo, qual é o poder a função do Legislativo? É fiscalizar, quer dizer, cobrar que realmente essas políticas de incentivo elas sejam colocadas pelo município, porque daí você vai pegar N coisas, Galo, você vai pegar assim, uma questão de formação, uma questão de orientação, porque também você tem que ter políticas onde você vai proteger essa pessoa. Quer dizer, ela vai estar sujeita a doenças, ela vai estar, sabe, se envolvendo em vários fatores de risco. Aí a questão da fiscalização realmente cabe ao Legislativo cobrar isso do município, cobrar que essas políticas voltadas... Eu acho que demorou, viu, Edson? Ao meio ambiente precisa ser isso. Leva isso daí para a gente começar a trabalhar já isso daí. Eu, quando saí candidato a vereador, saí quieto. Mas assim, se você entrar, até não tirei, eu ia tirar a fanpage, eu tenho 20 propostas de voltar ao meio ambiente. Aí todo mundo queria que eu lançasse na sociedade. Eu falei, não, eu quero plantar isso perante a sociedade itapetininga. Porque você ser ambientalista é uma coisa. Agora, você ter atitude em relação ao meio ambiente é outra. É outra. Entendeu? Então, todo mundo se propõe a ser ambientalista. Eu quero ver atitudes. Todo mundo acha bacana, né? Ó, no plano diretor do município aqui de Itapetininga consta a criação de parques municipais e revitalizar os já existentes. Aqui a gente tem o Parque do Mato Seco e a Lagoa da Chapadinha e está abandonado. O que você acha que a gente pode fazer com aquele lugar lá? Bom, a gente precisa ver antes esse conceito de parque. O que você quer com o parque? Ó, eu tive há pouco tempo em São Miguel Arcanjo e existe um programa no governo do estado de São Paulo para visitação dos parques.
Os caras estão assando carne no meio do parque, tomando cerveja, fazendo xixi, cocô. Só falta começar a caçar passarinho lá. Som ligado no máximo, só falta eles começarem a cortar palmito Jussara lá, assar o palmito. Então, só falta asfaltar o parque. Só falta asfaltar o parque. Então, eu penso o seguinte, parque, por exemplo, o Parque São Francisco lá, certo? Que é São Francisco, né? Do Mato Seco, né? Chamado Parque São Francisco. Qual o objetivo desse parque? Parque, na minha concepção, seria fechá-lo, certo? Iria gente lá, por exemplo, algumas escolas para fazer um trabalho de um turismo, aliás, uma educação ambiental, um trabalho de educação ambiental. Então, eles iriam até lá com monitores e coisa. Agora, se pensar em parque para levar a população para fazer churrasco, daí... O que a gente está falando é revitalização da questão do Mato Seco. Aí eu falo uma coisa para você. Aí é um sonho meu, sabe? Estou há 23 anos em Itapetininga, sou daqui, conheci o Parque do Mato Seco em 93 ou 94, quando apresentar a PAI. Mas essa questão da educação ambiental é muito interessante. Você vai revitalizar o Parque Mato Seco. Não é você criar um zoológico lá mas você... Balbúrdia. Então, mas vai criar um viveiro de mudas, as próprias mudas, sabe? Para essa questão da educação ambiental, essas mudas elas serem distribuídas aos agricultores. Hoje você pega a preconização da Organização Mundial de Saúde, que cada 12 metros quadrados você tem que ter no mínimo uma planta, sabe? Você passar essa educação ambiental para a sociedade, ela saber o que ela está produzindo, a criança vai lá, sabe? Você pega uma FATEC, pode fazer uma interação com o ensino público, a gente fala de falta de estágio. Bom, uma pessoa da FATEC, da ITEC, ela pode dar aula ambiental para uma criança numa creche. Pessoal, já uma geração de empregos, a educação ambiental, saber o quanto tem de água, o aquífero, o Guarani. Por exemplo, um mini parque de Ibirapuera aqui da vez. Não, daí não pode ser na questão da revitalização. Não fica bom? Acho que, como nós somos carentes de lazer, acho que é bem-vindo. Mas daí não é nos Mas não nesse sentido. Você não vai pegar, por exemplo, mas você não vai pegar, por exemplo, o Mato Seco e não vai pegar a Lagoa Regina Freire na Chapadinha para fazer isso. Quer dizer, é uma questão de educação ambiental. Você tem vários lugares na cidade para fazer. Eu estou lidando com isso daí, apesar de ser professor de história, eu estou lidando com isso daí há 30 anos. Eu comecei a tomar o gosto por árvore, pela fauna, pela flora, mas pela flora nativa e pela fauna nativa. Quando o pessoal fala, eu amo animal, aí ele ama o cachorro e gato. Você criava até jacaré, né, Galo? Eu sempre falo, você não precisa ter uma lei para o cara ama vaca, cavalo, só animais exóticos que... Por exemplo, eu no meu parque, eu tenho um parque, Edson, eu falo, meu, não é meu, Deus me emprestou uma área, eu quero devolver para ele mais bacana do que a gente pegou, certo? Não é meu, está lá emprestado. Eu não tenho cachorro lá. Por que eu não tenho cachorro lá no meu parque? Porque o cachorro fica a noite inteira correndo atrás de animais nativos, certo? Primeira coisa, você não pode ter animais exóticos. Vaca, cavalo, cachorro, gato. A Nova Zelândia quer acabar com gato, com os gatos que foram para lá. Eu estive vendo agora há pouco tempo, porque ela está acabando com a fauna da Nova Zelândia, com os pequenos mamíferos, pequenos insetos. Os gatos estão acabando com tudo. A Nova Zelândia quer exterminar os gatos que existem lá, porque não é de lá, certo? Então, quando eu falo de parque... Como você querer revitalizar o Rio Itapetininga com pacu, com curvina, com pacu, quer dizer, faz parte, não é do Rio. Esses dias mesmo pediram 2 milheiros, pediram tubarão, R$160 para comprar 2.000 alivinos de curvina e jogar no Rio Itapetininga. Quer dizer, daqui 10, 15 anos, tem que saber ser ambientalista, né? Tem que entrar o pessoal técnico, certo? Então, quando se fala, por exemplo, então, eu não tenho cachorro lá por causa disso, não tenho... Tem um gato que aparece lá, porque tem animais nativos, então aparece. Outra coisa, árvores exóticas. Tem que se preocupar muito com isso, gente. É muito preocupante o pessoal plantando, por exemplo, árvores exóticas que são invasoras, que acabam matando as árvores nativas. A preocupação é extrema. Então, não é, por exemplo, há pouco tempo, quando se falou do parque, eu vi, vamos abrir o Parque São Francisco lá, que é o do Mato Seco. Eu falei, abrir o Parque São Francisco para quem? Está cheio de carrapato lá. Soltaram um cavalo lá no montão. Faz 20 anos que tem gente lá com um cavalo solto lá no meio do parque.
certo? Bambu Mas nasceu em tudo quanto é lugar. Né? Agora, há pouco tempo, eles cortaram todos os bambus dela para Mas aí pessoa. tá, Então, essa preocupação, o parque, como que deve ser? É parque para frequentar? Não. É questão, eu acho que é Certo? uma questão Ou é um ambiental. parque para educação ambiental, fazer uma pergunta pra Thaís. para um turismo pedagógico, certo? Então tem que se pensar muito. Thaís, como que a educação ambiental pode contribuir para deixar a cidade um pouco melhor de se viver, mais sustentável? Então, a educação ambiental é uma questão cara para nós, né, que nós professores, né, mas assim, eu acho que a base de toda essa transformação está na educação, mas de que maneira, né? Eu acho assim, várias teorias têm defendido, né, a questão da interdisciplinaridade, principalmente, pensando no contexto escolar, assim, que é o que eu tenho mais conhecimento, assim, né? Como que a questão ambiental é colocada para nós professores? No Estado, pelo menos, é o quê? Ela é tema transversal. Aí ela entra como tema transversal, que ela tem que entrar em todas as disciplinas, né? Só que, assim, na prática, o que eu tenho percebido, assim, pelo menos os 3 anos como professora, ainda sou nova como professora, né? Mas o que eu tenho percebido, assim, é que ela tem sido tratada como um Frankenstein, assim, pelas disciplinas, né? A escola faz um evento anual lá, vamos fazer o dia do meio ambiente. Plantar uma árvore. Vamos plantar uma árvore, vamos separar o lixo, né? Aí o professor de biologia vai lá e faz o que compete à disciplina dele, né? O professor de geografia, o que compete à disciplina dele. Isso não está sendo tratado de uma maneira interdisciplinar, né? O próprio currículo, às vezes, assim, ele, né, fica meio vago nesse sentido. Eu acho assim, a gente ainda está num momento de tentativa e erro, né? Eu acho que a gente está caminhando, não sei, né, para um lado mais positivo, mas eu acho que a gente ainda está construindo métodos para fazer uma educação ambiental efetiva, né? E isso não está só ficar só na responsabilidade da escola institucionalizada, né? Porque tem, como que a gente pode dizer, a educação não formal, que é feita por ONGs, por outras instituições, mesmo os meios de comunicação, ele tem que ter responsabilidade nisso, né? E eu acho que esse caminho da interdisciplinaridade, que é você complementar as várias áreas do conhecimento, elas se conversarem, né? Vamos dizer assim, não sei se estou usando em português, mas elas, o que das ciências biológicas vai acrescentar para a sociologia, para a história, para a geografia, como trabalhar em conjunto. Eu acho que esse é o caminho, assim, para a educação ambiental. Posso dar mais um... Eu tenho um programa de educação ambiental que eu fiz há algum tempo para as escolas municipais de Itapetininga. Infelizmente, o ex-prefeito de Itapetininga nunca me olhou com bons olhos, certo? Falo para ele, certo? Porque faz 30 anos que eu estou recuperando uma área de 2 alqueires dentro da área urbana de Itapetininga. Eu consegui, assim, muita coisa lá dentro. Então, tem trilhas ecológicas, tem visitação, por exemplo. Arborismo, parede de escalada, rapel, tirolesa e coisa e tal, que integram, que fazem parte do lazer dentro da área da educação ambiental também, certo? Como, por exemplo, o que é um arvorismo? Por exemplo, sabe, Thaís e Edson? Então o pessoal fala, vou andar naquelas pontes para sentir medo. Não. Você vai andar naquela ponte, que eu falo para os alunos, para o pessoal que está lá, para ver como que os animais veem o mundo lá de cima. Sabe? Como que um pássaro enxerga você lá embaixo? Por que um martim pescador, às vezes eu vejo um martim pescador no galho lá, de repente ele mergulha e sai com um peixe na boca. Mas como? Ele enxerga o peixe? Como que aqui eu não enxergo? Porque lá em cima a visão é outra. A ótica é outra. Sabe? A ótica é outra. Então se olha de cima, então eu tenho um programa para eles de educação ambiental que infelizmente nunca eu consegui realizá-lo, a não ser em escolas particulares que vão lá com frequência, certo? E é um parque que já está pronto, certo? Sim. Que poderia ser utilizado para fazer isso que você está falando, Thaís. Aulas extra classe, para sair da sala de aula, para levar as crianças até lá. Dá para fazer isso da Itapetininga? Dá, lógico, dá. Porque a questão do que a Thaís falou, assim, hoje você pega a questão ambiental, entendeu? Hoje é tudo rotulado. Sim. Né? Você pega os meios de comunicação, você fala de meio ambiente para encher pauta. Né?
Isso pela visão que o Galo falou, Antônio Carlos e a Thaís, assim, você parte do princípio o quê? Primeiro você vai trabalhar o quê? Que o Galo falou, a questão da acessibilidade. Né? Não é a acessibilidade da questão do deficiente, é a acessibilidade da sociedade num todo, o símbolo universal. Se você trabalhar a sustentabilidade, eu não preciso discutir meio ambiente. Dentro dessas duas coisas, eu vou discutir o quê? A eficiência do trabalho desenvolvido. Não preciso rotular o meio ambiente com uma bandeira do Edson Brum, do Galo, do Thaís, porque da aula de biologia. E não, tem que ter o meio ambiente. E a gente não vê a questão da eficiência da política pública voltada no meio ambiente. Sabe? Você tem que... A sensibilidade, brigar pelo seu pé. Não tem. Que nem eu estava pensando, né? A questão do meio ambiente, ela não é, por exemplo, existe a Secretaria do Meio Ambiente. Que aqui não existe. A questão ambiental não tem que estar... Não tem que estar restrita à tem secretaria. Tem a Secretaria do Transporte, etc. A questão ambiental, ela tem que perpassar todas, porque quando a gente estuda essa questão ambiental... ambiental... As políticas são todas, ela vai partir para isso. Mas tem que ser uma coisa holística mesmo, né? Essa é a palavra, é holística, porque tudo está interligado, né? A gente sabe, se acontece uma coisa X... sei lá, 500 quilômetros, a gente sabe que ambientalmente isso pode interferir aqui, né? E as pessoas parece que não têm essa consciência, essa noção, né? Tem outro problema aqui para a gente terminar o nosso assunto de hoje, que o que fazer com as pessoas que moram em áreas de APP em situação irregular, conforme a legislação? É uma questão de... Você não tem nem o que discutir, é política pública, o problema não é meu, o problema é de quem deixou essa pessoa morar lá. Entendeu? Que a gente sabe que as APPs, o Código Florestal do Brasil de 1961 para cá, é isso. Quer dizer, eu não me preocupo com isso. Isso eu vou cobrar, tem que ser cobrado ao poder público. Você tem um mínimo de 15 metros num determinado lugar. Quer dizer, para você ganhar voto, você deixa a pessoa construir uma casa numa APP, na beira de um ribeirão, quer dizer, não tem. Eu, sinceramente, nessa parte, eu sou radical. Sabe, APP, voto a cada 4 anos é o problema do poder público. Eu acho que é a responsabilidade do poder público. Tirar as pessoas. Tem que tirar, não tem. Não deveria nem estar ali. Concorda? Já começa por aí. Sim, para a gente perceber que a questão ambiental ela também é uma questão de classe, né? Porque quando o problema eclode, vai estourar o lado mais fraco, né? É a população de baixa renda que acaba sofrendo mais. É ela que não pode consumir os alimentos e os produtos ecologicamente corretos, né? Vamos dizer assim. Não tem esgoto tratado. Ela que não tem esgoto tratado, ela que não tem acesso a essa educação ambiental, né? Então, é complicado. Concorda, Galo? Também tem que tirar as pessoas de lado da APP? Primeiro que essa pessoa que está numa APP está correndo um risco, porque geralmente a APP, por exemplo, quando se fala, por exemplo, as margens de rio, geralmente o rio da enchente... Mas mais na cidade, né? Certo? Você está falando de cidade? Não. Daqui de pessoas que moram em APP. Não, mas na cidade é pior ainda, né? Mas, viu, Edson, nós estamos muito atrasados. Basta lembrar que aqui, depois da prefeitura, aqui, quando ele começa a marginal, desceu ali, começa aquela marginal ali embaixo, nós contamos ali mais ou menos os 18 esgotos em menos de 500 metros de coisa. Agora, daí, aqui você descendo a prefeitura, certo? Descendo a prefeitura, a hora que começa aquela marginal ali, que é... Jardim Fogaça? Do Jardim Fogaça ali tem mais de 18 esgotos sendo jogados. Daí você vai e liga para a Sabesp, fala, viu, eles estão jogando esgoto ali, ó. Eu já fiz isso. Sabesp fala que é APP, não fala? Você pega que a prefeitura, que é coisa da prefeitura. Da prefeitura não é deles. Que não é deles. Comercial, então, quem que faz o saneamento básico de Itapetininga? Para quem que a gente paga para o saneamento básico e paga caro? Então, eles falam, mas o que a gente pode fazer? O que eles falam? São esgotos clandestinos. Bom, clandestinos até o momento que ninguém sabe. Agora são esgotos que estão... A céu aberto, né? Você pega na Nova Itapetininga, na região só complementar que eu da igreja de São Pedro. A coisa é tão feia que até cego vê. Entendeu? É sério. Você vai ali atrás da igreja de São Pedro, daqueles loteamentos, parece cachoeira, que ele está caindo dentro, acho que ali é Ribeirão do Chá, né? Aqui na Nova Itapetininga. Cai esgoto aberto. Quem tiver coragem de pegar um caiaque... A prefeitura ou a Sabesp? Quem cobra o saneamento, né? Alguém vai ter que estar uma política, porque a gente renovou essa questão da Sabesp por mais 30 anos. Qual é a responsabilidade dela? Tirar a água, receber e a gente pagar? Quer dizer, será que uma concessão dentro do poder público é só isso? Quer dizer...
o lucro vai todo uma política ambientalista, vamos dizer assim, sabe, igual a Petrobras, retira todo o petróleo e ela ajuda o meio ambiente. Sabe, essa é a mesma porcaria, não tem, porque ela pertence ao governo do estado, ela tem ações. É particular. Entendeu? É roubo, é assalto à mão armada. Assalto à mão armada. Concorda com isso também? Com certeza, né? Você é contra, então, a concessão? Né, de certo modo sim, porque aí o problema Você ele não sabe fica de quem sendo cobrar, jogado, né? Fica, você que tem que resolver, você não, né? Nem o Ministério Público Ambiental sabe o que ele faz com esses problemas. Eu acho que teria que definir também, né, essas... Falta de uma definição. Você vai na Vila Santana, vê esgoto lá, Viu? Daí o outro fala que dá sabendo. Eu estive conversando há pouco tempo, existe um programa do governo do estado de São Paulo de fazer fossas assépticas nas áreas rurais. Eu estive conversando com o deputado, eu falei, vamos fazer um trabalho aqui em Itapetininga, junto com as cidades sustentáveis, vamos fazer um trabalho aqui em Itapetininga, já que a Sabesp não faz, vamos fazer um trabalho aqui em Itapetininga de pegar essas fossas assépticas e colocar nessas áreas aí onde estão sendo jogados os esgotos, para a gente livrar os nossos... do esgoto ser lançado e causar um impacto ambiental. Até agora não tive uma resposta, espero que ele venha com uma proposta pra gente. Deve ter uma e é tudo de proposta. graça, sabe? Então você fala, se liga para lá, por exemplo, quem tem na área rural, liga para lá, fala, eu queria construir uma fossa, vai lá, o caminhão e coisa e tal, constrói a fossa para você e você já não joga mais aquela... Deixa eu só ler o esgoto. Que nossas pessoas que estão assistindo a gente mandou. A Daniele J. Oliveira diz: todos sabemos que o desenvolvimento sustentável é a tônica das políticas ambientais atualmente. Sendo assim, por que não cobrar das empresas a participação na manutenção das áreas verdes da cidade, uma vez as mesmas vivem de subsídios fiscais? Ela diz aqui que Itapetininga está prestes a receber uma empresa indiana, acredito de softwares. Além do mais, há indústrias como 3M e Moura, que são grandes responsáveis pela poluição do Rio Itapetininga. Portanto, falta ação do poder público tão omisso. E teve outra aqui do Daniel. Diz que turismo sustentável, na minha opinião, é um dos setores da economia que se apresenta atualmente como dos potencialmente mais dinâmicos e de vanguarda na absorção e aplicação dos conceitos de desenvolvimento sustentável. Esse assunto tem sido estudado e pesquisado amplamente, de tal sorte que passou a ser de uso cotidiano o termo turismo sustentável para refletir esse novo paradigma. Daí ele continua aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Posso só responder uma coisa só para a Daniela, rapidinho, que você que está terminando? Uma questão assim, que me preocupa muito é essa questão que ela colocou. Não como legislador, como fiscalizador da sociedade, mas como cidadão. Em Itapetininga a gente tem o privilégio de a gente ter muita água, mas muita realmente. E se você pegar Sorocaba, Itu, Porto Feliz, essas cidades próximas, por mais que eles tenham rios, elas não têm mais recursos naturais. Elas não vão conseguir mais receber empresas, porque eles não têm nem onde perfurar poço artesiano. Se a gente não se voltar uma política realmente voltada às empresas, daqui 10, 15 anos a gente vai pular de 150 mil habitantes para 300, 400 mil habitantes. Não é que é uma política voltada ao empreguismo em Itapetininga, é uma política voltada, sabe, onde não tem onde se instalar. E Itapetininga, se você pegar esse eixo de Itapetininga a registro, hoje no estado de São Paulo é o único lugar que tem água. Você pega Ribeirão Preto, você pega Rio Preto, o que eles têm? Eles estão vivendo de shopping center, eles não têm uma recreação de final de semana, eles não têm empresas que possam se instalar lá. E realmente essa responsabilidade social das empresas de Itapetininga vai cobrar, porque vai vir muita empresa. E isso não é uma questão minha, se for prefeito, sua, o Galo, a Thaís. Quer dizer, é uma questão que eles vão se instalar atrás dos recursos naturais e Itapetininga favorece isso. Maravilha. Nosso programa realmente está chegando ao final. Galo, volte sempre. Eu só queria dizer, pode. Eu queria dizer que sustentabilidade é utopia. É um negócio difícil de se atingir, é utopia. E queria dizer que para que a gente consiga alguma coisa assim em termos de educação ambiental em Itapetininga, nós temos que começar a trabalhar com as escolas e com as crianças e trabalhar duramente, levar essas crianças para visitar áreas verdes, para ver como é. Criar novos hábitos. Criar novos hábitos, certo? E para que eles levem para suas famílias e daí nós vamos começar a mudar o conceito de educação ambiental, de meio ambiente, de se morar bem, né? Obrigado, Galo. Volte sempre. sempre. Thaís, foi um prazer ter você aqui. Prazer igualmente. Volte sempre. Dia 8 está aqui no Dia das Mulheres. Vamos ver. Maravilha. Obrigado mesmo, Thaís. Edson, mais uma vez, tenho que agradecer você. Volte sempre. O Jornal Obrigado. Está aberto. Está também aberto. O que precisar, a gente está sempre aqui. Obrigado pela
pela oportunidade, Gustavo. Muito obrigado. O programa hoje foi ótimo, aprendi muito com as pessoas aqui, todas gabaritadas aqui, todas de uma sapiência muito grande. Queria lembrar que hoje tem sessão na Câmara dos Vereadores. Infelizmente, a TVI não vai apresentar ao vivo em razão de questões burocráticas que estão sendo resolvidas. Então, fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta.